Boa noite a todos. Amém. Que a paz seja convosco. Em nome de Jesus. Estou muito feliz aqui nessa noite poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Esta é uma das, acho que é a penúltima quarta-feira do ano, é isso, né? Penúltima quarta-feira do ano. Estamos assim, com o nosso coração ainda cheio de expectativas. Quem está com expectativa aqui, levante a sua mão. Quem espera ainda um milagre aqui, levanta a sua mão. O tema da mensagem de hoje é justamente esse: a espera de um milagre, né? Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, porque Deus tem ministrado o meu coração também. Eu tenho certeza e convicção no meu coração que nós vamos sair daqui transformados pelo poder de Deus. Amém, querido? Pegue a sua Bíblia, por gentileza. Abra no livro de Salmos, Salmo de número 40, a partir do versículo 1. Você que está em casa também, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Salmo de número 40, versículo 1. Eu quero ler com você o versículo 1 por enquanto, e depois vamos aí passear pela palavra de Deus, aprendendo um pouquinho daquilo que Deus tem para nós nessa noite. Amém, queridos? Vamos lá? Eu esperei pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Alguém pode dar um glória a Deus aí mais forte? Vamos lá, vou ler de novo. Eu esperei pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Oh, glória a Deus. Querido, vai lá dar um glória a Deus mais forte aí, querido. Vamos aplaudir a Jesus. Você pode sentar, glorificando ao nome do Senhor. Interessante como porções da palavra de Deus, elas são tão completas, né? A Bíblia, ela de fato é a palavra de Deus, porque além dela ser completa em tudo, né? A gente observa um propósito de Deus, de Gênesis e Apocalipse, a gente vê Jesus no centro e Deus criando todo um contexto para nós. Mas pequenos textos da palavra do Senhor são pedaços do coração de Deus, do pensamento de Deus, da forma de que Deus pensa a nosso respeito. E quando nós lemos pedaços pequenos como esse, nós já entendemos quem Deus é. Sabe, querido, eu queria que você olhasse para a pessoa que está perto de você e diga assim: Deus ama você, meu irmão. Deus ama você que está em casa. Sabe, Deus tem um propósito na sua vida, Deus sonhou com a sua vida, não importa a circunstância, não importa aparentemente como estão as coisas na sua vida hoje, Deus tem uma promessa, e aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Então, o salmista diz assim, o salmista Davi cantando, dizendo esse versículo, que eu esperei pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sabe, irmãos, esperar não é fácil. Se a gente for olhar para a trajetória da nossa vida e para a vida das pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que estão descritas na palavra, existe um sintoma dentro de cada ser humano, que é a falta de paciência de esperar. É impressionante, porque esperar nada mais é do que você estacionar em algum lugar para que algo aconteça. E quando eu falo estacionar, não é deixar de fazer nada, mas é simplesmente você aguardar para que algo aconteça. E como disse no início, o tema dessa mensagem hoje é a espera de um milagre. E quando nós olhamos da Bíblia, a gente percebe que Deus nos dá muitas promessas. Deus coloca diante de nós um plano perfeito, um projeto, um sonho e muitas promessas. Promessas de vida, promessas de saúde, promessas de prosperidade, promessas de bênçãos, promessas de livramento, promessas de família abençoada, promessa em todas as áreas da nossa vida. Você crê nisso? Diga amém. Mas entre a promessa e o recebimento dessa promessa, existe um período, existe um processo. E é interessante que muita gente está pregando sobre isso, muita gente está falando sobre isso. Porque eu acredito muito que existe também um clamor no coração do povo de Deus, de
entender um pouco mais sobre aquilo que Deus tem para nós. Eu vejo muita dúvida no coração de muitas pessoas em relação às situações que estão vivendo nas suas vidas. Isso é normal, isso faz parte de nós, do ser humano. Mas Deus também colocou dentro de nós um dom. E todo ser humano nasce com esse dom instalado aí dentro de você, dentro de si. Que é a fé, querido. A fé é dom de Deus. Ninguém consegue explicar isso de uma maneira humana, porque a fé, essa esperança que Deus coloca dentro do homem, ela se manifesta de várias maneiras, mas ela traz dentro de si uma certeza. Diga assim comigo: a fé me traz certeza. Por que nós esperamos? Por que esperar? Nós esperamos na certeza de que algo está acontecendo. É interessante a gente olhar para esse texto e Davi mostrando de uma maneira muito, muito clara que ele pacientemente, presta atenção, ele diz assim, eu esperei pacientemente no Senhor. Isso aponta para um comportamento de quem se achega diante de Deus com paciência. O que é paciência? Paciência é esperar em paz, esperar com tranquilidade. Paciência é você saber que você não está sozinho. As experiências que nós passamos na nossa vida com Deus, elas nos forjam e nos preparam de uma maneira tão forte, que façam que eu e você olhemos para as situações de uma maneira diferente. Porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas, queridos. É muito claro a gente observar que Deus, Ele ama a todos de uma maneira igual. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que isso quer dizer? Que Deus amou a todos da mesma forma. Mas o que acontece, irmãos? Por que pessoas conseguem passar por situações, por dificuldades, até mesmo construir uma jornada diante do Senhor em fé e ousadia e conseguem chegar até o final, e porque outras simplesmente deixam de acreditar e desistem e colocam os seus planos, os seus sonhos de lado? Sabe, eu estou muito empolgado porque acabamos de encerrar o propósito nosso propósito do projeto de vida, né? Estamos aqui, colocamos diante do altar, oramos, consagramos, estamos cheios de esperanças para o ano de 2021, tenho certeza que vai ser um ano incrível para nós, em nome de Jesus, para todos. Mas esperar realmente é uma tarefa muito difícil, porque eu e você queremos, como eu falei no início, queremos tudo no nosso tempo. Porque as necessidades, quando batem à porta, elas pedem uma solução, elas pedem uma resposta, seja em qualquer área da nossa vida. Se nós olharmos hoje para o mundo, todo mundo está esperando com muita ansiedade a liberação das vacinas. É ou não é, pessoal? Aqui no Brasil, então, estamos esperando demais a definição, como vai ser. Em alguns países já começaram a vacinar. Mas, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Existe um segredo no coração de cada cristão. Porque quando nós entendemos quem Deus é para nós, nós entendemos de fato como que Deus trabalha nas nossas vidas, a nossa forma de enxergar as coisas, ela é transformada, ela deve ser transformada, e a nossa mente começa a trabalhar de uma maneira diferente. Por quê, queridos? Olha aqui para mim, queridos. Os nossos pensamentos, eles passam na nossa cabeça assim, uma velocidade enorme. De repente, nós já pensamos um monte de coisas. E quando uma situação chega diante de nós, e nós não estamos, de fato, preparados para aquilo,
o nosso coração fica abalado e a gente fica preocupado e a gente não sabe como vai ser. Muitas pessoas estão preocupadas com o ano que vem. Mas a Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor, olha aqui para mim, querido, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas eles permanecem para sempre. Pastor, o que isso quer dizer? Olha aqui para mim, querido. Quando nós cristãos entendemos que existe um Deus que está sentado no trono, um Deus soberano, poderoso, que nada foge do controle das suas mãos, nós podemos entender também, queridos, que nós não estamos sozinhos nesse mundo, não estamos à toa. Olha aqui, meu amado irmão que está aqui nessa noite, você que está em casa, Deus está cuidando de você, da sua família, de todas as suas coisas. Sabe, lá no Salmo 91, quando o salmista também diz, poderão cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, ele está falando com convicção, eu não serei atingido, sabe por quê? Porque ele conhece o Deus que ele serve. Sabe, eu tenho certeza que você tem uma caminhada com Jesus, que você tem uma jornada com Jesus. E nessa jornada você já passou por muitas coisas, e as situações elas foram forjando você, foram preparando você. Mas olha aqui para mim, meu querido irmão, eu tenho certeza que eu e você, quando estamos almejando alguma coisa, sonhando com alguma coisa, ainda temos dificuldade de esperar. Olha só, o versículo 31 do capítulo 40 de Isaías, diz assim, porém aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sabe, eu quero falar um pouco mais sobre esse momento de espera, porque esse momento de espera, olha aqui para mim, ele é precioso para nós, porque nesse momento que nós somos de fato transformados e moldados à vontade do Senhor, porque viver a fase da bênção é maravilhoso. Quantos querem bênçãos de Deus na sua vida? Todos queremos, todos nós queremos. Mas estar preparado para receber uma bênção não é tão simples assim. Deus vai precisar mexer em algumas estruturas que dentro de nós precisam de mudança. Mas quantos de nós estão dispostos a deixar Deus transformar? Sabe, existe um exemplo muito clássico quando a gente fala sobre isso. Que Deus ele não derrama vinho novo sobre odre velho. Que Deus não vai colocar um remendo novo em pano velho. Por quê, querido? Porque ambos vão estourar. A estrutura precisa estar pronta para que Deus derrame a bênção sobre a sua vida. Você pode dar um glória a Deus? Diga assim comigo, a estrutura precisa estar pronta para que a bênção de Deus seja derramada. Então, querido, não reclame, não fique demasiadamente triste, não se desespere no momento de espera, pelo contrário, confia no Senhor, coloca os seus caminhos no Senhor e o mais Ele fará por você. Agora deixa eu falar uma coisa para você, existem duas formas da gente passar por esse momento de espera, olha aqui para mim, querido. Uma é sofrendo muito. Engraçado, tem gente que gosta de sofrer, né? Tem gente que prefere o caminho do maior sofrimento, sabe? Quanto pior, melhor. Conheço gente assim. Sabe, parece aquelas novelas mexicanas, que quando acontece uma coisa desse tamanho, a pessoa pega e faz uma tempestade num copo d'água. Então a pessoa está passando por uma situação difícil, a pessoa pega e aumenta assim. Nossa, já atendi tantas pessoas do gabinete dessa forma. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que Deus vai permitir que você passe por uma prova que seja maior do que você possa suportar? Não. Porque o nosso Deus é um Deus responsável. O nosso Deus é um Deus que sabe o que Ele faz. Ele sabe a estrutura que você tem, que eu tenho. Ele sabe o nosso limite. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Nós é que não sabemos os nossos limites. Você já passou por alguma situação difícil, você olha para trás e fala, nossa, eu consegui passar por isso? Nossa, olha só o que eu consegui. É por isso, queridos, que nós precisamos ter uma vida de gratidão diante do Senhor. Amém? Por isso nós precisamos olhar para Ele, Senhor, olha, eu tenho certeza que o Senhor está comigo. Coisa pode estar apertada, pode estar difícil, pode estar até mesmo sem resolução, mas deixa eu falar uma coisa para você, querido. Continue firme que Deus vai responder a sua oração. Amém? Então, como eu disse ainda agora, sabe?
Existem duas formas. Uma é você passar reclamando, passar, sabe, no aperto, passar se desesperando. E a outra é clamando ao Senhor. A outra é se prostrando diante do Senhor, dizendo: Senhor, me dá sabedoria, Pai. Me ajuda a entender. Me dá sabedoria para entender o que fazer. Sabe por quê? Olha aqui para mim, irmãos. Às vezes nós pensamos muito na solução total de uma coisa. Mas olha só, querido, tudo na nossa vida existe um passo a passo. Um passo a passo. É um passo, depois o outro passo. Depois o passo, depois o outro passo. E você pensa: o que é que primeiro eu preciso fazer para mudar tal situação? O que é que eu preciso fazer de mais urgente para mudar alguma situação, para mudar o meu barco de direção, para transformar a vida da minha família? Sabe, irmão, o fato de você estar aqui nessa noite, orando, buscando o Senhor, clamando por um milagre, mostra que você realmente quer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: nesse processo existe o meio do caminho. E o meio do caminho, meu irmão, é o momento onde você vai ser provado. Onde nós vamos ser provados. Porque olha só, lá no Egito, o povo de Deus trabalhava para comer. Não sobrava nada. Eles eram escravos. Trabalhavam um dia inteiro dando duro só para comer. Era só isso que eles tinham. Não tinham garantia de nada, sofriam, morriam. Eram tratados da pior forma possível. Mas Deus enviou Moisés e tirou eles de lá. E eles saíram da onde? Saíram do Egito para o deserto. E o que é esse lugar de deserto? Porque eles passaram tanto tempo ali naquele lugar. Olha aqui para mim, querido. Lá no Egito eles trabalhavam para comer, certo? Amém ou não? Era só isso, a vida deles. Quando eles foram no deserto, eles tinham liberdade. Agora não tinha mais ninguém chicoteando eles. Agora não tinha mais ninguém xingando eles. Agora não tinha ninguém mais pressionando eles. Eles estavam livres, eles eram livres. Imagina só para um escravo ser livre. Meu Deus! Alguém que estava ameaçado de morte a todo momento, que estava sendo pressionado, que estava sendo esganado, comia só do resto, estava ali realmente na margem da sociedade, de repente está livre, mas está num deserto. Experimentou um grande milagre, Deus abrindo o mar, eles passaram e no outro lado celebraram, mas depois começaram a se acostumar com um novo ambiente. E qual que era o novo ambiente? Olha aqui para mim, irmãos. O novo ambiente era que eles estavam livres, que eles estavam num deserto, que é um ambiente bem complicado por conta do clima, muito quente de dia, muito frio de noite. Mas olha só aqui para mim, queridos, Deus dava alimento para eles, Deus protegia eles de dia e protegia eles de noite, as roupas não envelheciam, os sapatos não terminavam, tudo aquilo que eles precisavam, Deus dava para eles. Eles tinham proteção, eles tinham sustento, tinham alimento, provisão, os seus bens não se deterioravam. Olha só que coisa incrível, Deus cuidou deles de uma maneira assim, maravilhosa. Mas olha aqui para mim, querido, o deserto era um lugar de provação, o deserto era um lugar onde estavam sendo provados no coração. Sabe por quê? Porque no coração do homem é onde estão escondidos os verdadeiros tesouros, é onde as intenções estão guardadas. Você está entendendo? Por isso que está escrito que aonde estiver o seu coração está o seu tesouro. É o que te faz levantar da cama, é o que te faz, sabe, dar a sua vida. Mas olha aqui para mim, querido. Quando nós olhamos para um milagre, nós não estamos preocupados com o processo. É igual aquela pessoa que está com dor em alguma parte do seu corpo. Essa pessoa, ela quer a cura. É ou não é, pessoal? Não interessa, ela quer a cura. Alguém que está doente não quer esperar. Alguém que está clamando por algo de muita necessidade não quer esperar.
Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido. Deus está cuidando de você. A espera às vezes dói. A espera machuca. A espera às vezes judia da gente. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Depois que essa fase passa, você é uma nova pessoa. Depois que essa fase passa, querido, aquilo que te machucava, aquilo que te preocupava, aquilo que te ofendia, aquilo que te prendia, não te prende mais. Sabe por quê? Porque você cresceu e agora você tem poder e autoridade para abençoar na área que você foi provado. Eu quero dizer para você, querido, que é muito interessante isso, porque às vezes passamos por luta em uma determinada área, daqui a um tempo, aquilo que você passou está sendo bênção na vida de outra pessoa. Você está sendo usado por Deus para trazer cura, bênção na vida de outras pessoas. Muitos pregadores dizem assim: eu profetizo isso na sua vida, que aonde você passou, aquilo que você passou por dificuldades, maior lugar onde você foi exprimido, você vai ser bênção. E é verdade mesmo. Sabe por quê? Porque isso é uma promessa de Jesus. Olha aqui para mim, meu amado irmão. Sabe, Deus está cuidando de nós. E essa fase da espera, esperar o milagre, ela faz com que também a nossa mente, ela seja transformada. Olha aqui para mim, querido. Você acha que renovar a mente é uma coisa fácil? Todo mundo renova a mente porque quer. Lá no versículo do capítulo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo fala assim: irmãos, eu rogo-vos pela compaixão. Olha só, ele está falando assim: queridos, eu imploro a vocês, que vocês sejam transformados pela renovação da vossa mente. Sabe por quê? Porque a renovação da mente, a mudança de pensamento, a mudança de comportamento, ela quer um posicionamento, uma decisão muito forte. E ela dói. Ela dói. Eu quero falar para você, queridos, que Deus realmente tem coisas incríveis para fazer em 2021 na sua vida. Você crê nisso? Mas deixa eu falar para você, tem que mudar de comportamento. Tem que mudar o comportamento. Eu preciso ser mais resiliente. Resiliência é a capacidade que nós temos de, sabe, passar pelas lutas e continuar caminhando, continuar avançando. Sabe por quê, irmãos, eu falo isso? Porque vivemos em uma geração. Hoje eu li um texto muito interessante na verdade, do fundador daquela cidade de Dubai, que é uma das cidades, eu acho que uma das cidades mais incríveis do mundo. Tenho vontade de conhecer ainda Dubai. Nossa, muito bonita. Mas ele disse o seguinte: olha, o meu avô andava de camelo. O meu pai andava de camelo. Ele falou assim: eu ando de Mercedes, o meu filho anda de Land Rover, o meu neto vai andar de Land Rover, mas o meu bisneto vai andar de camelo de novo. Por que isso? Só fazendo um breve parênteses aqui. Dizendo o seguinte: que momentos difíceis geram pessoas fortes. E momentos fáceis geram pessoas fracas. O que isso quer dizer, querido? Vamos reter aquilo que é bom? Vamos reter, vamos fazer como o apóstolo Paulo dizia, aprender de tudo e reter aquilo que é bom. A palavra de Deus nos fala que nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. Então, essa premissa ela não vale para todos. Amém, queridos? Porque tempos fáceis pode ser que Deus realmente esteja liberando o tempo da colheita para nós, e amém, e vamos ser fortes mesmo nos tempos fáceis. Então, isso aí não é uma máxima. Mas olha aqui para mim, irmãos. Quando nós passamos por lutas e dificuldades, nós expandimos a nossa maneira de enxergar as coisas. Sabe? Agora, nesse momento de pandemia, tantos empreendedores aí mudando as suas empresas, começando agora a trabalhar pela internet, gente fazendo aquilo que não fazia antes, entende? Mudando de profissão, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Interessante demais. Sabe por quê? Porque no momento que nós somos pressionados, é nessa hora que nós somos reinventados. Você pode dizer amém, queridos? Quantos querem que Deus reinvente a sua vida aí? Dê um glória a Deus. Então, eu quero dizer para você que no caminho, nessa espera do milagre, Deus vai reinventar você. Deus vai reinventar a sua forma de orar, Deus vai reinventar a sua forma de buscar a Ele, Deus vai reinventar você na hora de trabalhar, Deus vai reinventar você como pai, Deus vai reinventar você como mãe, Deus vai reinventar você como filho. É preciso acontecer uma mudança. Você pode aplaudir a Jesus.
E quando eu li esse pequeno texto hoje à tarde, eu falei, de uma certa forma faz sentido, porque se nós não formos diligentes em educar a nossa próxima geração e ensinar o caminho das pedras, mostrar o devido valor, realmente a outra geração acha que tudo cai do céu, que dinheiro brota na árvore. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, queridos, andar com Deus, confiar em Deus, é muito mais do que nós podemos imaginar. Olha só, a palavra do Senhor diz aqui também que abençoado é todo aquele homem que faz do Senhor a sua confiança. Isso está aqui no versículo 4 do capítulo 20, diz assim: abençoado é aquele homem que faz do Senhor a sua confiança. Eu posso até fazer aqui rapidamente um outro parêntese, quando lemos aquela parábola onde um homem sensato constrói a sua casa na rocha e o homem insensato constrói na areia. Olha aqui para mim, queridos. Fundamentos são super importantes para o destino e para o final daquilo que nós queremos para nossas vidas. Se nós queremos ter uma vida abençoada, se nós queremos ter uma vida cheia de paz, de graça, queridos, aonde estão os nossos fundamentos? Isso fala de tempo de investimento. Isso fala de tempo, de visão, de propósito. Precisamos sacudir a poeira. Olha aqui, meu irmão, a luta está grande, está difícil, não está fácil, irmão, sacode a poeira, levanta. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra do Senhor lá nos garante que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que acreditam no Senhor, Deus vai começar uma obra dentro dele, Deus vai renovar as suas forças. A palavra do Senhor diz que eles correrão e não se cansarão, eles voarão como águias. Voarão como águias. A águia voa tão alto que ela consegue passar as nuvens de tempestade. Então, queridos, Deus vai te dar a capacidade de você passar por cima das nuvens. Deus vai te dar a capacidade de você olhar para os problemas e dizer: peraí, não é o fim. Não é o fim. Porque nós, brasileiros, sul-americanos, nós somos mais melancólicos. Isso faz parte da nossa natureza. Não sei nem explicar isso, mas isso é verdade. Quando você vê isso no futebol, é muito claro. O brasileiro começa a jogar, quando chega um time assim que chega mais junto, o brasileiro já começa a ficar desequilibrado. É assim que funciona na história do futebol, a gente vê isso. Já começa a ficar desequilibrado. Por causa disso, um dos temas mais recorrentes dos times de futebol agora é uma palestra chamada de inteligência emocional. Tem uma pessoa aqui, que eu não vou dizer o nome, que eu não vou fazer propaganda aqui no culto, né? Mas que ele está falando para o Brasil e para boa parte do mundo brasileiro sobre inteligência emocional. E as pessoas parece até uma igreja, irmãos. É impressionante como as pessoas ali ficam vidradas. Só faltam dar glória a Deus ali quando o irmão está falando. E ele fala os textos da palavra também. Mas ele está falando ali, sabe o que, querido? De como nós podemos vencer sendo transformados na nossa mente. Ele está falando Romanos 12. Como nós podemos vencer avançando essas fases? Sabe por quê? Olha aqui, querido irmão. Não dorme aí não, presta atenção. Em nome de Jesus. Isaías 55, versículo 8 e 9, diz o seguinte: porque os céus são mais altos do que a terra, deste modo, os meus caminhos são mais altos do que os seus. Assim como os pensamentos, assim como o céu também é mais alto do que a terra, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Olha aqui para mim, queridos, grave o que eu vou dizer para você. Pensamentos, estou falando de ser humano aqui, tá? Estou falando de psicologia agora, preste atenção. Humana. Pensamentos não são fatos, são só pensamentos. Então, meu irmão, não fique sofrendo com aquilo que não aconteceu. Não fique sofrendo com possibilidades que não aconteceram. Coloque a sua energia, a sua fé em coisas que realmente são importantes. Essa pandemia agora veio também, serviu para isso,
para nós alinharmos aquilo que de fato é importante para nós. Muitas pessoas estão alinhando isso, muitas famílias foram restauradas nesse tempo de pandemia, porque começaram a ver que de fato não davam tempo para a sua família como deveriam. Então, queridos, não sofra de uma maneira desnecessária, porque o sofrimento faz parte da vida, mas olha aqui para mim, que a sua esperança, o seu coração estejam fincados nas verdades do Senhor, amém? Nas verdades de Deus. Qual que é a verdade, querido? Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Isso é uma verdade. A verdade também é que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém? Efésios 3:20. São verdades que nós precisamos gravar no nosso coração, na nossa mente. Que nós não podemos, sabe o que é, queridos? É deixar a nossa mente, que é um campo de batalha, de qualquer jeito. Você já viu um soldado em guerra de qualquer jeito? Não, ele está aqui, ó, atento. Então, querido, se você quer realmente um milagre na sua vida, deixa eu ver, quem quer o milagre? Levanta a sua mão. Até o final agora desse ano, dá um glória a Deus aí. Mas vamos lá, pessoal, dá um glória a Deus bem forte aí, glória a Deus. Ouvi até o pessoal de casa agora, dando glória a Deus. Eu também quero um milagre até o final do ano, eu creio nisso, estou orando. Mas olha aqui para mim, querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus está lá, assentado no trono, Deus está presente. Então, se Deus está presente, não é necessário desespero, confia, espera, descansa, se esforce em descansar. Como assim, pastor? Isso é bíblico. O lugar de descanso não é simplesmente você largar tudo e pegar uma aguinha de coco e ir lá para a Praia dos Ingleses e ficar lá deitado. Não estou dizendo isso. Eu estou falando, querido, que você precisa colocar a sua confiança no Senhor e fazer o que você precisa fazer. Faz o que você precisa fazer. Amém? Fazer o que você precisa, o resto é com Deus. Aquilo que é sobrenatural, que vai além das suas forças, é com o Senhor. O importante é a gente saber que Ele está aqui, Ele está presente. Deus está presente, irmãos. Deixa eu pegar Isaías 59 aqui, só para encerrar, para a gente orar. Isaías 59, versículo 1 diz assim: eis que a mão do Senhor, glória a Deus, olha lá, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido obstruído, tapado, para que não possa nos ouvir. Então, irmãos, o que nós precisamos fazer é estar com o nosso coração correto diante do Senhor. Nós não podemos ser filhos mimados, que chutam o pau da barraca, desculpa a palavra, mas, enfim, que desistem por qualquer coisa. Você está entendendo, queridos? Precisamos ser filhos maduros, que confiam no Senhor, filhos que sabem que Deus está movendo, que Deus está presente, como eu falei ainda agora, que Deus, Ele é operante, e que principalmente, que as tribulações desse mundo, que as dificuldades desse mundo, que os poderes das trevas não são mais poderosos do que o nosso Deus. Não estou dizendo isso que é uma tarefa fácil de fazer. Não estou dizendo isso não. Pelo contrário, eu estou encorajando você a levantar as suas mãos com fé e humildade e dizer: Senhor, eu não sou nada, eu sou falho, sou isso, sou aquilo, mas eu tenho uma coisa: eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu acredito na Tua palavra, eu entreguei a minha vida para Ti, e eu sei que o Senhor está movendo em meu favor, eu confio na Sua palavra. Eu quero falar uma coisa para você: você nunca mais será a mesma pessoa, você não vai mais enfrentar os problemas da mesma forma. Sabe por quê, queridos? Porque eu quero dizer para você que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, vai se levantar em seu favor e vai rugir, e vai trazer bênção sobre a sua vida, e vai transformar realidades. Ó, querido, enquanto você está orando e clamando ao Senhor, você pela fé já pode acreditar que Deus está movendo naquela situação que você está clamando. Deus está tocando na sua casa. Sabe por quê? Porque Deus, Ele opera em todo o tempo, não existe feriado, não existe horário, Deus está trabalhando para nós. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Sabe, meu irmão, esperar o milagre é o momento onde nós temos a oportunidade de esticar
a nossa fé, esticar o nosso relacionamento com Deus, nos aprofundar no Senhor. Sabe que esse momento de tribulação, ou então de espera, talvez seja de luta, mas talvez nem seja. Talvez você está só esperando uma resposta. Deixa eu te dizer, essa resposta pode ser sim, ou essa resposta pode ser não. Você está preparado para os dois? Será que a gente está preparado? Porque às vezes a gente ouve palavras de que vai ser tudo do jeito que a gente quer, e na verdade não é. Olha aqui para mim, irmão, não é. O ministério de louvor pode subir. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Você pode dar uma glória a Deus aí, querido? Glória a Deus, foi mais fraco aí, depois que eu falei isso. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Amém, glória a Deus. Então, querido, Deus é soberano. Mas olha só aqui para mim, querido, se a resposta porventura, por aquilo que você está clamando seja não, Deus tem o melhor para você, vai ser o melhor, vai ser algo novo, vai ser algo que Deus vai surpreender você, Deus vai abrir uma porta para você que você não vai nem acreditar de tão maravilhosa que vai ser. Amém, querido? Deus vai te dar muito mais do que você está pedindo, Deus vai fazer muito mais do que você imagina, mas no tempo dele. Mas o que a gente precisa fazer é continuar caminhando, continuar prosseguindo. Então levanta a sua mão aí, querido, levanta a sua fé aí e comece a clamar ao Senhor, em nome de Jesus, com as suas palavras. Rasga o seu coração nessa noite. Estamos chegando no final do ano, mas crendo que Deus está movendo. Nós estamos chegando no final do ano, mas ainda dá tempo de milagre, ainda dá tempo de sinais, ainda dá tempo de respostas. Pai, nós te louvamos essa noite e colocamos a nossa fé, a nossa expectativa diante de Ti, como alguém que está esperando uma chuva, como um agricultor que está esperando a chuva para multiplicar e fazer crescer as sementes. Colocamos nossos sonhos diante de Ti como sementes, Pai, porque nós cremos que aquele mesmo Deus que fez a terra, o mesmo Deus que fez as estações, esse mesmo Deus que é poderoso para segurar a lua lá no espaço, esse mesmo Deus que criou todas as leis do universo, esse mesmo Deus vai fazer chover e vai trazer resposta sobre a vida do teu povo. Esse mesmo Deus que ressuscitou mortos, esse mesmo Deus que encarnou como homem aqui na terra para nos salvar, esse mesmo Deus está aqui para ouvir as nossas orações. Por isso levante as suas mãos e adore o nome do Senhor, querido. Deixe que o Espírito Santo de Deus agora possa te encorajar, possa te restaurar. Deixe esse Espírito Santo de Deus começar a queimar dentro de você, que toda dúvida vai embora, que todo medo vai embora, e que a nova estação que está chegando possa vir repleta de bênção, de novidade, de alegria e de transformação. Olá, muito obrigado por vocês que estiveram conosco aqui nesse canal. Quero te encorajar a se inscrever nesse momento aí para você receber nossas notificações, vídeos, pregações que vão te ajudar a desenvolver o crescimento espiritual na sua vida. Deus te abençoe, fique com Deus.